Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você, que a paz do menino Jesus, o amor de nossa mãe Maria te acolham, te envolvam nessa hora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Patrícia, sou casada com o Vicente. Participo do grupo de oração Santo Inácio de Loyola, em Goiânia, que acontece todas as quintas-feiras, de forma presencial ou remota, dependendo das circunstâncias em que nós estamos vivendo, né? Mas é com muita alegria que eu digo para você e peço que repitam também: eu amo meu grupo de oração. Eu participo porque eu preciso do grupo de oração. Não é o grupo de oração que precisa de mim, sou eu quem preciso muito dele, porque são nas reuniões de oração que o Senhor me dá a graça de viver o batismo do Espírito Santo, de viver a partilha, de viver tantas outras práticas evangélicas. É através da reunião de oração que o Senhor renova em mim a graça de Pentecostes, me ajuda no processo de conversão. Então só posso louvar a Deus por participar do grupo de oração Santo Inácio de Loyola. Nesse momento, nesse workshop do Ministério para Crianças e Adolescentes, já antecipo que nesse tempo o Senhor me chamou a coordenar o Ministério de Formação da Arquidiocese de Goiânia. Para mim, um grande desafio, mas eu entendo que o Senhor nos coloca onde Ele quer, no tempo dEle. Sei desse desafio e sei que o Senhor tem muito a me ensinar, por isso Ele me colocou aqui, para que eu aprenda tantas coisas. E eu disse sim a esse desafio. Sei também que nada fugiu do controle de Deus, nada está fora do controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele me colocou no Ministério de Formação, por isso Ele me trouxe aqui, trouxe você também para esse workshop do Ministério de Crianças e Adolescentes. E por isso Ele nos reúne aqui para dizer que me ama, que te ama, para nos dar a graça de olhar para essas criaturinhas tão puras, tão limpas, tão claras com Deus, tão dependentes que são as nossas crianças e também os nossos adolescentes. Por amor o Senhor nos reuniu, como essas crianças, esses adolescentes nos ensinam. Não é verdade? Temos muito que aprender com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Na palavra de Deus, você pode pegar a sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 15, está descrito da seguinte forma: torna-te uma criança para entrares no reino dos céus. Olha o que eu estou dizendo. A palavra de Deus confirma o que eu disse antes. Em vez de o Senhor nos reunir nesse ensino, nesse encontro, nesse momento de reflexão sobre o ministério para crianças e adolescentes, ao invés de nós olharmos para as nossas crianças simplesmente pensando na evangelização, pensando no trabalho, pensando em como fazer para que a evangelização delas seja eficaz, o Senhor nos dá a graça e nos ensina a olhar de uma outra ótica. Muda o nosso olhar viciado. A palavra de Deus é clara para nós. Torna-te uma criança, ou seja, adultos, eu e você que aqui nos reunimos, aqui estamos. Tome o seu olhar e olhe para as crianças. Aprenda com elas. Sejam puros, sejam honestos, sejam dependentes, sejam sinceros. Sejam simples, as crianças são simples. Então o Senhor está nos dando o caminho, está nos mostrando como entrar no céu. Sejam como crianças. E além da pureza, que a palavra nos chama a atenção, da simplicidade da criança, a criança também tem a grande capacidade de acolher o Evangelho com essa mesma simplicidade que a palavra nos traz, que a criança nos demonstra. É com simplicidade que ela acolhe as coisas, as informações. É com simplicidade que a criança acolhe o Evangelho. A exemplo de São Domingos Sávio, Santa Jacinta, Santa Bernadette, Santo Inês, são tantos os santos crianças que a igreja nos dá, tantos exemplos,
a exemplo de todos eles, as crianças de hoje, meu irmão, minha irmã, elas são capazes de anunciar o reino e de denunciar o pecado. Vocês têm essa visão? Têm esse entendimento? As crianças de hoje também são capazes de anunciar o evangelho, também são capazes de denunciar o pecado. Me lembro de muitas crianças do grupo de oração infantil, lá do grupo de oração Santo Inácio, e como as crianças nos ensinam. Me lembro da Heloísa, que qualquer sopro do evangelho ela comenta. Imagino que ela será uma grande pregadora, assim espero e rezo. Também tem outras crianças, o João Pedro, a Laura, que se colocam a servir cantando, cantam no coral, e aí estão cantando, começando, ajudando no ministério, você vê despontando com aquele desejo de servir também no Ministério para Crianças e Adolescentes, no grupo de oração infantil, e a gente percebe que ali nós temos potenciais, nós temos servos, ali nós temos crianças e adolescentes com coração puro, abertos à graça que o Senhor tem para fazer na vida deles, de seus familiares, também na vida dos adultos, também para o futuro, seja onde eles estiverem, a semente que está sendo lançada hoje, com o coração simples, está sendo plantada e o Senhor vai produzir frutos. Portanto, meus irmãos, eu quero te convidar a refletir. O mundo já percebeu essa capacidade. Haja vista todos os programas, as propagandas em que são colocadas crianças como referência. Perceba que o mundo já percebeu essa sagacidade, essa atividade, esse potencial latente que as crianças têm de exercer influência sobre as outras crianças e também sobre os adultos. E nós já sabemos disso, nós temos essa certeza. Por isso que a força, a graça do menino Jesus nos ajude a olhar para essas crianças, a aprender com elas, mas também a ajudá-las, a direcioná-las, porque nós não podemos desperdiçar esse potencial que as crianças e os adolescentes têm de maneira alguma. Amém? Para esse momento de ensino, o tema que nós vamos trabalhar é grupo de oração infantil, grupo de oração ou serviço para o grupo de oração. Grupo de oração infantil, ele é um grupo de oração ou um serviço para o grupo de oração. Nós vamos trabalhar grupo de oração célula base da RCC, serviços para o grupo de oração, Ministério para Crianças e Adolescentes no grupo de oração, urgência do grupo de oração infantil. O grupo de oração, célula base da RCC. Importante nós falarmos isso porque uma vez nós estando aqui no workshop, no Encontro Estadual de Ministérios, nos formando, pressupõe que nós já participamos de grupo de oração. Mas nesse tempo em que nós estamos sendo convidados, aliás, nós estamos sendo chamados por Deus a resgatar a nossa identidade, a guardar a nossa identidade, nós precisamos trabalhar certos conceitos, trazer de volta certos conceitos que foram perdidos. Precisamos ruminar aquilo que ficou para trás. Então, grupo de oração da RCC é uma reunião carismática presente numa diocese, numa paróquia, numa capela, num colégio, na prisão, na farmácia, enfim, na praça, seja onde for, aonde o Senhor inspirar, que cultiva a oração e a partilha de todos os outros aspectos da vivência do Evangelho a partir do batismo do Espírito Santo. Então, o grupo de oração é essa reunião carismática, onde as pessoas são impelidas a orar juntos, a clamar o batismo do Espírito Santo, a vida fraterna, a vivência dos carismas. É ali que nós renovamos a graça de Pentecostes. É na reunião de oração, é no grupo de oração, a célula base da RCC. Então precisa ficar claro para todos nós, servos de um grupo de oração, servos da RCC. O nosso foco
é o grupo de oração. Se ela é a célula base, o meu olhar, seja ele a qual ministério eu servir, o meu olhar precisa estar focado no grupo de oração. Não é no meu ministério, não é no serviço A ou no serviço B. O nosso olhar precisa estar voltado para a célula base da RCC. Se é a célula base, se esse grupo morrer, nada mais faz sentido. Então nós precisamos cuidar desse tesouro que o Senhor colocou em nossas mãos. A principal missão do grupo de oração da RCC, ser uma constante chama de Pentecostes acesa. Irmãos, a RCC começou lá em Pentecostes, quando estavam os discípulos com Maria, angustiados, eles não sabiam o que fazer, Jesus tinha morrido, os sonhos, os planos, tudo tinha escapado pelas mãos, mas ali orando, aguardando o cumprimento da promessa, o Espírito Santo veio. Como diz a palavra de Atos dos Apóstolos 2, e aqueles que ali estavam foram batizados e começaram a falar em línguas. Enfim, nós sabemos dos desdobramentos desse acontecimento, tanto é que nós vivemos isso hoje para a honra e glória do nosso Deus. Então, a principal missão do grupo de oração é manter essa chama de Pentecostes acesa. Nós vivemos o Pentecostes a cada reunião de oração. Nós vivemos o Pentecostes a cada momento em que a gente se reúne na nossa oração pessoal, que a gente clama a graça do batismo no Espírito Santo. Na vivência fraterna, nós estamos vivendo características de Pentecostes. E isso essa chama acesa precisa ser capaz de transformar a vida das pessoas a partir de um encontro pessoal com Jesus e levá-las à maturidade da vida espiritual. Essa é a principal missão do grupo de oração. Para que tudo isso aconteça de uma forma redondinha, para que a evangelização aconteça de forma eficaz, plena, há os serviços dentro do grupo de oração. E esses serviços são vários, há uma infinidade, mas nós vamos tratar alguns aqui, nós vamos citar alguns para que nós cheguemos ao ministério para crianças e adolescentes, ao grupo de oração infantil, uma vez que o nosso tema aqui é esse, entender se o grupo de oração infantil é um grupo de oração ou se é um serviço para o grupo de oração. Então, os serviços no grupo de oração: arrumação, acolhida, ministério de música, intercessão, ministério de pregação, ministério de cura e libertação, ministério para famílias, ministério para crianças e adolescentes, ministério para jovens, enfim. São vários os serviços que contribuem para a realização da reunião de oração, do grupo de oração, para que a evangelização aconteça. O Ministério de Crianças e Adolescentes no grupo de oração. Então, já deu para entender que o Ministério de Crianças e Adolescentes, que o grupo de oração infantil, ele é um serviço para o grupo de oração. O Ministério de Crianças e Adolescentes está para o grupo de oração, assim como o Ministério Jovens, assim como o Ministério para Famílias, assim como o Ministério de Cura e Libertação, entre outros ministérios, estão para o grupo de oração. Irmãos, o nosso olhar é o grupo de oração. Grupo de oração. O restante, as ramificações, elas são serviços para melhor evangelização. E a apostila do Ministério para Crianças e Adolescentes, tem aqui alguns materiais, né, que eles subsidiaram para me dar embasamento para falar com vocês. A apostila do Ministério para Crianças e Adolescentes traz um trecho muito interessante. Diz assim: cabe ressaltar que os ministérios são instâncias de serviço do grupo de oração, da diocese, do Estado, etc. Ou seja, não só o Ministério para as Crianças. Todos os ministérios, eles são instâncias de serviço para o grupo de oração.
da diocese, do estado, enfim. Não se pode criar coordenações paralelas, pois cabe ao coordenador do grupo de oração, da diocese ou do estado, o discernimento e o pastoreio dos servos. Ou seja, todos os nossos serviços, sejam eles em que ministério for, eles precisam estar voltados para o grupo de oração sob a coordenação do coordenador. O coordenador de grupo tem uma coordenação, e esse coordenador que vai organizar, vai discernir, vai pastorear, vai direcionar ali com o seu núcleo, mas tem um coordenador. Isso não diminui a importância do Ministério para Crianças e Adolescentes, não diminui a importância dos demais ministérios, não diminui a importância do grupo de oração. A palavra de Deus continua dizendo para nós: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então o Senhor está a todo momento chamando, nós precisamos fazer algo por essas crianças. Nós precisamos aprender com essas crianças, nós precisamos ir para o céu junto com essas crianças. Então não dá para menosprezar de maneira alguma o trabalho do Ministério para as Crianças e Adolescentes dentro do grupo de oração, muito menos dos demais ministérios, porque eles se completam, os serviços se completam, realizando de uma forma completa o grupo de oração. Para isso, eu preciso criar estratégias, preciso criar uma forma para que a evangelização de crianças e adolescentes dê fruto. Por isso que é tão importante o grupo de oração infantil. Por isso a dinâmica diferenciada do grupo de oração infantil. E nós vamos falar agora, como assim dinâmica diferenciada? Dinâmica do grupo de oração infantil e a dinâmica do grupo de oração, elas são muito parecidas. O que os adultos vivem no grupo de oração misto, as crianças vivem no grupo de oração infantil. Se nós começamos com louvor em um, as crianças e adolescentes também começam com louvor no outro. Se nós estimulamos os adultos a conversar com Deus, a reconhecê-lo como Senhor e Salvador, a louvar, a fazer orações de súplica, lá no grupo de oração infantil também as crianças são incentivadas a fazer também as orações de louvor, de reconhecimento, de súplica. Se nós oramos em línguas no grupo de oração, se nós fazemos o ciclo carismático, fazemos escutas, se nós deixamos os carismas serem manifestados no nosso meio, se nós respondemos a Deus no grupo de oração infantil, isso também acontece. A Patrícia, mas é a mesma coisa então? Não. A única diferença é que lá no grupo de oração infantil se usa uma linguagem mais adequada. Ou seja, para as crianças, nós vamos trazer elementos mais lúdicos. Nós não vamos ficar falando o tempo inteiro, porque elas vão se cansar, elas vão se perder. Então, as crianças, a atenção é um pouco mais curtinha, então nós precisamos pensar nas estratégias para que o evangelho seja pregado, para que as crianças entendam essa dinâmica, para que elas tenham a experiência do batismo no Espírito Santo, para que elas sejam curadas, para que elas sejam transformadas, para que elas saiam de lá como luzeiros dentro dos seus lares, das suas escolas, para onde elas forem. Assim como nós no grupo de oração misto somos chamados a ser diferentes, transformados pela força do batismo no Espírito Santo. Mas com as crianças também traz aqui no material muitas dinâmicas, muitas propostas, o querigma das cores. Para as crianças menores, podemos trabalhar com histórias, com fantoches, com teatro. Para as crianças maiores, tantas outras dinâmicas. Então, a linguagem do grupo de oração infantil, ela é mais adequada para cada faixa etária a ser evangelizada. Mas no tocante, tudo é igual. A experiência que o grupo de oração misto é vivido também no grupo de oração infantil. E aí nós precisamos tratar sobre a urgência do grupo de oração infantil. Meu irmão e minha irmã, é urgente que se tenha grupos de oração infantil. Onde tem família,
Onde tem família, tem criança, tem adolescente, tem viúva, tem casais, tem celibatários, não é verdade? Aonde tem família, tem todas as realidades, tudo isso é família. Por isso nós chamamos o nosso grupo de oração de grupo misto. Não há especificidade para grupo de oração para crianças, não há um grupo de oração para casais específico, não há grupo de oração para jovens específico, porque grupo de oração é para todos. Grupo de oração é porta aberta, é como foi em Pentecostes mesmo, onde todos, não importava se era casado, se era padre, se era religioso, se não era, se era filho, não importava, foi aberto, as coisas começaram a acontecer, o Espírito Santo foi derramado em profusão sobre todos que ali oravam. Depois Pedro saiu a evangelizar, e ele não ficou perguntando se era para casais, se era para jovem, ele não pediu para reunir em grupinhos, não, ele pregou para todos. Então o grupo de oração, ele é para todos, ele é para todos. Mas, como nós já falamos, que para as crianças a linguagem precisa ser mais adequada, faz-se necessário que nós entendamos aonde o Senhor quer chegar com tudo isso, aonde o Senhor quer nos levar. Se aonde tem família, tem criança, cadê as nossas crianças? Cadê os nossos adolescentes? Por que eles não estão indo ao nosso grupo de oração misto? O que nós estamos fazendo que nós não estamos conseguindo alcançar a esses que tanto precisam também de evangelização e muito mais? Nós também precisamos aprender com eles também precisam do batismo do Espírito Santo para que eles sejam discípulos líderes a partir dessa experiência pentecostal. Para as crianças, nós podemos utilizar de vários recursos lúdicos. Podemos utilizar de experiências com o menino Jesus para que a evangelização aconteça de forma plena. Nós precisamos sonhar, irmãos. É urgente que nós sonhemos com grupos de oração infantil e o quanto antes que nós coloquemos esse sonho em prática. Crianças que vivem a experiência do batismo no Espírito Santo, elas serão de fato, elas são de fato o nosso futuro, o futuro da nação. Tanto nós falamos que as crianças são o nosso futuro, tanto nós falamos que nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes porque elas são o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Sim, é verdade. Qual é o futuro que nós estamos almejando? Qual é o futuro que nós estamos planejando para os nossos filhos, os nossos sobrinhos? Se nós não estamos nos comprometendo com a evangelização deles e com aqueles que vão para o grupo de oração misto, para o grupo de oração que o Senhor nos colocou, nos confiou. Então nós precisamos pensar nisso. Nós não podemos preparar as crianças, os adolescentes de qualquer maneira para que elas assumam o futuro. Porque elas vão continuar replicando as experiências quaisquer que nós estamos vivendo hoje, de uma humanidade sem sentido, de uma sociedade sem valores. Nós precisamos começar hoje a fazer a plantação, a preparar o terreno, porque quando essas crianças estiverem maiores, elas saberão como agir, como proceder, porque agora nós começamos o trabalho de evangelização. É urgente que nós pensemos, que nós sonhemos com o grupo de oração infantil nos nossos grupos de oração misto. E muito mais urgente é que nós coloquemos esse sonho em prática. Você já pode ir pensando aí nas famílias do seu grupo de oração. Como será que estão essas crianças e esses adolescentes? Quando nós estávamos nos reunindo presencialmente, essas crianças iam? Onde essas famílias deixavam seus filhos? Por que elas não estão levando para o grupo de oração? O que a gente pode fazer para acolher essas crianças e esses adolescentes lá no espaço da nossa reunião de oração? Resumindo, grupo de oração, célula base da RCC. Ela cultiva a oração, a partilha e todos os outros aspectos da vivência do Evangelho a partir da experiência do batismo do Espírito Santo. Para que o grupo de oração aconteça de uma melhor forma,
com evangelização mais eficaz aos serviços. Então, os serviços para o grupo de oração, eles contribuem para a melhor realização da reunião de oração. E são esses serviços: arrumação, acolhida, música, pregação, grupo de oração infantil, intercessão, ministério de cura e libertação, ministério para famílias, ministério para jovens e tantos outros serviços. Há urgência de colocarmos em prática o serviço no grupo de oração infantil, uma vez que a integridade e a pureza das nossas crianças e adolescentes correm risco. Nós sabemos que o mundo está fazendo de tudo para roubar a pureza das nossas crianças. A sociedade prega tantas coisas, está tudo tão normal. Ah, é normal, você que é retrógrado. A gente escuta tanto isso, né? Você que está ultrapassado. Não. Zelemos pela integridade, pela pureza das nossas crianças, de todas as formas. Com elas, a nossa sociedade será melhor. Então, nós precisamos começar agora. Então, nós falamos, o tema foi grupo de oração infantil, é um grupo de oração ou um serviço para o grupo de oração? Falamos sobre o grupo de oração como célula base da RCC, falamos sobre serviços, alguns serviços para o grupo de oração, citamos, né? Ministério para crianças e adolescentes no grupo de oração e falamos sobre a urgência do grupo de oração infantil. Quero te convidar nessa hora, a partir de tudo que nós já falamos e já refletimos, quero te convidar a pedir, a clamar a graça do Espírito Santo, para que você, para que eu não sejamos essas pessoas mornas, desligadas da realidade. Que esse Espírito Santo seja fecundo em cada um de nós, que as nossas orações, que as inspirações que o Senhor nos dá, que nós tenhamos força e coragem para colocar em prática, porque o Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor nos chama pelo nome. E se não formos nós a começarmos a fomentar essa ideia de grupo de oração infantil, esse serviço no grupo de oração, nossas crianças ficarão à margem. Nós não podemos fazer isso, porque o Senhor, a pedagogia do nosso Deus, é contar comigo e com você, com cada um de nós. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quis contar comigo. Isso é privilégio, servir ao Senhor é privilégio. Portanto, que o Espírito Santo nessa hora nos impulsione a dar um passo a mais em relação às nossas crianças e aos nossos adolescentes. A evangelização deles. Que o Espírito Santo acolha o nosso coração, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Mas que para além dessas dificuldades, para além dessas limitações, que Ele nos dê a graça de abrir, de ampliar a visão. Porque se o Senhor chama, Ele capacita. Se o Senhor escolhe é porque Ele quer, Ele deseja, Ele age onde Ele quer. E nós já queremos louvar o Senhor porque o Senhor escolheu a cada um de nós, mesmo com as nossas imperfeições, as nossas misérias, mesmo com as nossas dificuldades. Mas nós clamamos, ó Espírito Santo, batiza-nos nessa hora, fazendo o Espírito Santo com que saiamos do nosso comodismo, para que as travas dos nossos olhos, para que a nossa cegueira espiritual, a nossa surdez espiritual caia por terra. Espírito Santo, clamo agora para que o Senhor seja fecundo nos nossos corações, ampliando também a nossa visão, ampliando o nosso entendimento. Quantas pessoas não conseguem entender qual é o plano, qual é o propósito, qual é a proposta de Deus para esse ministério, para você mesmo, para esse chamado? Pois, Espírito Santo, eu quero clamar que caia por terra agora toda falta de entendimento. Espírito Santo, batiza-nos, dai-nos nessa hora essa experiência de amor contigo, essa graça. Vem, Senhor, pulsar no nosso coração o desejo de evangelizar. E se o Senhor nos confiou crianças e adolescentes, nós queremos fazer o nosso melhor para essas crianças e esses adolescentes. Queremos ser como eles, puros, entregues. Queremos, ó Espírito Santo,
sermos apaixonados, intensos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, experimentando desse amor, transbordando dessa graça, para que aqueles que passarem por nós, aqueles que conviverem conosco também experimentem a graça, ó Espírito Santo, o amor de Deus. Vem, Espírito Santo, batiza-nos. Vem, Espírito Santo, confirma o chamado a cada uma dessas pessoas que estão participando conosco desse ministério, desse workshop para crianças e adolescentes. Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, uma unção nova, uma visão nova, um ânimo novo. Nós sabemos que nós estamos em tempos difíceis, tempos de pandemia, mas o Senhor também passou por tempos tão difíceis, Senhor, e o Senhor persistiu, o Senhor continuou. Nós queremos nesse tempo tomar a nossa cruz e te seguir. Nós não queremos ficar para trás. Nós entendemos de fato que nada fugiu do seu controle. Se nesse tempo nós estamos nos reunindo remotamente, glória a Deus, glória a Ti, Espírito Santo, que nos deu essa graça, que nos deu essa inspiração, porque a palavra precisa ser anunciada. E quantas crianças estão sentindo falta do anúncio da palavra? Quantas crianças estão sentindo falta do rostinho da tia no grupo de oração, na reunião do grupo de oração infantil? Quantas crianças estão sentindo falta do amor, do colinho, da oração em línguas? Quantas crianças já estão sentindo falta disso? Mas pela graça de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, o Senhor nos dá as maneiras remotas, as mídias sociais para que a gente alcance essas crianças e esses adolescentes. Ó Espírito Santo, clamo, Senhor, por cura para cada um dos ministeriados, dos servos desse ministério. Aqueles que se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados, que se sentiram desvalorizados. Meu Senhor Jesus, quantas vezes o Senhor também esteve assim? Quantas vezes o Senhor foi desvalorizado? A palavra diz que na sua própria terra, Senhor Jesus, no seu próprio lugar, o Senhor não era valorizado. O Senhor foi fazer milagres em outras terras. Senhor, nós clamamos para que o Senhor não permita que esses irmãos desistam por causa de traumas, por causa de peso. Nós clamamos o alívio. Clamamos, Senhor, o descanso. Clamamos a cura desses traumas, dessas feridas. Pessoas que ficaram magoadas, ressentidas porque ouviram não de coordenadores. Minha irmã, meu irmão, se esconda agora dentro das chagas do nosso Senhor Jesus Cristo e deixa ser curado, deixa ser livre, perdoe. Tenha um coração puro como o de criança. Deixe o Senhor transformar a sua vida, a sua história e, consequentemente, o seu serviço. Ó Senhor, nós clamamos pela força do Teu Espírito Santo, pela graça do batismo, do mover do Teu Espírito Santo, todas essas curas, todas essas libertações, para que o ministério de cada um de nós dê os frutos, assim como o Senhor distribui os talentos. Que dê muitos frutos para a tua honra, para a tua glória. Ori alabacantri alabari alalalala. Ori alabacantri alabari alalalala. Shari alabacantri alabari alalalala. Ori alabacantri alabari alalalala. Shari alabari alalalala. Ori alabacantri alabahari alalalala. Ore em línguas, meu irmão, minha irmã, seja livre agora. Você pode levantar. Você pode levantar os seus braços, seja livre para orar em línguas e deixe o Espírito Santo agir poderosamente, livremente em cada um de nós. Nós somos livres para sermos de Deus. Ore alabacantri alabahari alalalala. Ore alabacantri alabari alalalala. Shere alabari alabari alalalala. Ore alabacantri alalari alalalala. Shere alabari alalalala. Ore alabacantri alalalala. Hari alabari alalalala. Ore alalalala. Meus irmãos, e a visualização que o Senhor me dá é do coração do menino Jesus, como o coração de
de tantas outras crianças que nós cuidamos, que nós evangelizamos nos nossos grupos de oração infantil, lá no nosso grupo de oração, na nossa reunião de oração. Corações puros, corações que perdoam, corações que se entregam, corações que começam de novo, que tentam de novo, que não desanimam. Senhor, traz essa imagem do coração do menino Jesus, como de todas as outras crianças que estão sempre disponíveis para começar de novo, para tentar de novo. Tenha esse coração disponível para começar de novo por Jesus, para assumir um novo tempo, para receber a graça do Espírito, para ser conduzido por Ele, para fazer com que a evangelização de crianças e adolescentes dê frutos, seja de fato frutuosa, eficaz, para construir junto com as nossas crianças e os nossos adolescentes, apesar das dificuldades que nós sabemos que temos, não só para esse ministério, para esse serviço, mas para todos os outros. Com Jesus não é sempre fácil. Aliás, a palavra vem dizer que ao entrares para o caminho do Senhor, prepare-se para a provação. Se está difícil, continue, você está no caminho certo. Mas tenha esse coração puro, aberto à graça do Espírito Santo, aberto à ação do Espírito Santo, cheio de vontade de começar de novo, de perdoar de novo, se for necessário, de levantar a cabeça e seguir em frente. Amém? Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos com muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.